UTI neonatal é um local onde os bebês vêm quando eles têm qualquer intercorrência após o nascimento. Pode ser por prematuridade, pode ser por desconforto respiratório, por alguma infecção, por alguma malformação orgânica, seja de qualquer um dos órgãos e sistemas do seu organismo. Enfim, um local onde que o bebê possa permanecer em monitorização contínua, com profissionais 24 horas por dia, cuidando dos seus sinais vitais, da sua alimentação, do seu controle respiratório. Um ambiente seguro para que o nenê faça essa transição entre o nascimento antecipado ou com alguma dificuldade e o momento que ele vai para a sua casa. Vai depender muito assim da condição de cada criança. Alguns ficam horas, outros ficam dias, e os prematuros extremos, que são a população mais frequente dentro da UTI, eles podem ficar até meses aqui dentro. Passando da primeira fase, que é aquela fase onde tem mais necessidade de suporte ventilatório, suporte cardiovascular, nutrição parenteral, até para aquela segunda fase, que é aquela fase da preparação, da transição dos cuidados neonatais para os cuidados normais, onde o nenê vai aprender a mamar, onde o nenê vai aprender a ter um controle respiratório e dos seus órgãos e funções vitais de maneira autônoma. Durante todo esse período, a mãe e o bebê permanecem a maior parte do tempo possível juntos, né? E começa nessa segunda fase, que é a fase de preparação para a alta, a mãe fica o tempo todo junto com o nenê. Primeiro dentro da UTI neonatal e depois na unidade de alojamento conjunto, quando já está assim mais próximo da alta hospitalar. Então, o ambulatório de egressos, ele é um acompanhamento, como já se diz, né? Que faz com que a gente continue o cuidado que é feito aqui. Cada criança tem necessidades específicas, algumas precisam de monitorização da nutrição, outras precisam de monitorização do desenvolvimento neuropsicomotor, outras precisam de tratamento de outras comorbidades que surgiram. Então, o ambulatório de egressos, ele serve para realizar esse acompanhamento durante todos os primeiros 2 anos de vida. Né? Ele é uma forma a mais de auxiliar no cuidado do recém-nascido. As condições são aquelas das quais a criança precisa. De uma maneira geral, se é um bebê que não tem nenhuma malformação, não tem nenhuma doença, nenhuma necessidade específica, nenhum pós-operatório, que seja um prematuro, por exemplo, a gente monitora o neurodesenvolvimento, ou seja, os marcos do desenvolvimento, as questões assim, relacionadas ao tempo em que a criança adquire cada habilidade, que é o ponto inicial. O nosso ambulatório, ele é composto por uma equipe multidisciplinar, então não é só o cuidado pediátrico, a gente tem a fisioterapia, a gente tem a fonoaudiologia, a gente tem a nutrição, o serviço social e o serviço de psicologia, trabalhando de forma integrada para tentar resolver todas as demandas que essas crianças precisam, que é de alimentação especial, de leites, fórmulas, tratamentos específicos para recuperação de alguma desabilidade ou algum atraso na parte motora ou comportamental que essa criança venha a ter. Então, a gente procura fazer uma monitorização mais ativa de qualquer circunstância que atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças e podendo, assim, iniciar com as terapias o mais precocemente possível. A gente procura fazer uma primeira consulta nos primeiros 7 dias depois da alta e após são consultas mensais, né, todos os meses até 1 ano e bimestrais até os 2 anos de vida. Às vezes, se são crianças que não são muito prematuras, que são crianças que não têm, que vêm tendo assim, um desenvolvimento muito próximo do normal, a gente pode até espaçar essas consultas, né? Mas a grande maioria a gente procura acompanhar assim, de maneira mais próxima para que a gente consiga manter uma monitorização mais atenta no neurodesenvolvimento deles. A partir de você ter
tenha um acompanhamento mais rigoroso, mais de perto, a gente consegue detectar precocemente qualquer desabilidade, né? As desabilidades, elas vêm antes das sequelas, né? Porque você tem uma desabilidade, se você trabalha essa desabilidade, você vai impedir que essa criança tenha uma sequela permanente ou que ela tenha uma disfunção mais grave. Então, qualquer alteração que dê nos exames, nos testes de triagem que a gente faz, a gente já encaminha as terapias, já aciona um alerta maior para a família, faz correções. Então, você consegue prevenir os danos futuros que possam acontecer e que talvez com uma pequena intervenção a gente consiga minimizar. Tem situações mais graves que a gente já começa com essas terapias no início, já nos primeiros dias de vida, porque a gente sabe que são crianças que sofreram agravos maiores, que têm assim, dificuldades maiores no desenvolvimento. Mas para aquelas crianças que teriam pequenas alterações, que às vezes passariam imperceptíveis pela família, ou mesmo minimizada pelo fato deles serem prematuros, que eles sofreram, que coitadinho, nasceu pequenininho, a gente consegue fazer com que essa família entenda que não é porque nasceu prematuro, que nasceu pequeno, que ele pode se permitir a ter alguns atrasos, porque a gente tem formas de fazer com que essa criança alcance os marcos de desenvolvimento na idade corrigida que eles teriam.